O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu converso mais uma vez com o médico endocrinologista e clínico geral, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, já preocupado com o jogo de amanhã do Flusão no Maracanã, enfrentando o Ceará. Esse jogo amanhã é crucial pra gente. Assim como acontece no Outubro Rosa, durante todo esse mês de novembro, é feita a campanha para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi nesse Novembro Azul sobre câncer de próstata. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio, já pensando nessa decisão para o nosso tricolor amanhã, né, amigão? Que triste realidade a nossa, né? A decisão contra... Amanhã é o Ceará, né? Ceará, 8h no Maracanã. E tem que torcer pro Fluminense e ainda secar os outros. Aí é mais triste ainda, né? Não, e tá dando certo, né? Porque ontem os resultados foram hiperfavoráveis. É verdade. Mas olhar para baixo, eu já tô com torcicolo. Meu Deus do céu, vamos olhar para cima, né? Pela nossa tradição, tinha que estar brigando lá em cima, né? Belíssima administração que estão fazendo lá. Sem dúvida. Bom, vamos falar do assunto mais importante, já que nesse Novembro Azul, falar do câncer da próstata. E veja bem, o que é a próstata, né? A gente fala de coisas que a família Tupi não sabe. Então, a próstata é uma glândula que somente o homem possui. Da mesma forma que somente as mulheres têm ovários e útero, o homem também tem algumas exclusividades, como, por exemplo, os testículos, a próstata. E qual é a função da próstata, família Tupi? Ela produz um líquido, que é o líquido seminal, importantíssimo para o transporte dos espermatozoides, estes produzidos nos testículos. Então, veja bem, é uma função importante durante toda a vida reprodutora do homem, que se estende muito além da vida reprodutora das mulheres. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a incidência. O que é isso? É a taxa com que ocorre. Você sabe que é o segundo tumor no homem mais comum. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Basocelular, espinocelular, devido à exposição aos raios solares. Isso em todo o mundo. É o 7º câncer mais comum em ambos os sexos. Muito comum, portanto. Para você ter ideia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, somente nesse ano de 2018, no mundo inteiro, cerca de 1.600.000 novos casos serão descobertos, o que vai redundar em 366.000 mortes diretamente ligadas a esse câncer. E aí é que está o absurdo da coisa, porque é um câncer que, quando descoberto, ainda na fase inicial, quando ele está confinado, ou seja, preso dentro da próstata, não se espalhou, 100% é curável. Então, é um câncer que tem cura. E como é que a gente faz? Evidentemente que, havendo fatores de risco, você vai me perguntar e eu vou aguardar, a gente tem que começar a pesquisar um pouco antes. Quando é que a gente começa a pesquisar? Quem não tem fator de risco importante, a partir de 50 anos de idade. Porque um dos fatores de risco, e indubitavelmente o mais importante, é a carteira de identidade. Depois dos 50 anos, à medida que a pessoa envelhece, ele vai se tornando mais comum. Eu falei semana passada e repito, tem um urologista brasileiro reconhecido internacionalmente, que ele acredita que se todos os homens vivessem até 100 anos de idade, 100% teria câncer de próstata. Você sabe que foi feito um trabalho nos Estados Unidos da América do Norte, muito interessante, com necropsias de indivíduos que morreram, evidentemente, por diversas causas. E indivíduos em torno de 55 anos, mais ou menos nossa idade, eu já passei um pouco, 30% tinham câncer oculto na próstata. E se a gente fizer essas necropsias em indivíduos acima de 80 anos, chega a 65%. Então você vê que à medida que o indivíduo envelhece, se torna mais comum. É um câncer de crescimento relativamente lento, ele não é um câncer agressivo, como por exemplo do pâncreas e do pulmão costumam ser. Ele é um câncer mais vagaroso, mais lento, ele vai se desenvolvendo lentamente, o que permite ao homem, desde que ele tenha o conceito da prevenção,
E o principal papel do Serviço de Saúde junto à família Tupi é esse. É dar informações. A gente aqui não faz diagnóstico, você vai me perguntar como é feito o diagnóstico, eu vou aguardar. A gente apenas orienta a família. Quem que tem que ficar mais esperto em relação a essa doença, que eu repito, 100% é curável se descoberto nas fases iniciais. Tira uma dúvida, doutor Silvio. De repente a pessoa faz o exame de PSA, né, o teste que é feito no exame de sangue, dá muito baixo. Ainda assim é necessário o toque retal? Se tiver fator de risco, sim, tá? Normalmente, veja bem, o PSA, o antígeno prostático específico, a sigla em inglês, ele começou a ser utilizado a partir dos anos 90 e permitiu realmente que um número maior de casos pudesse ser diagnosticado. Se você tem um PSA abaixo de 2,5, a princípio tranquilo. Se o teu PSA está em torno de, por exemplo, 2, de um ano para o outro ele sobe para 3, alguma coisa estranha. Convém, evidentemente, procurar um urologista nesse caso. Mas você sabe, isso aí é curioso, né? Como a medicina é complexa, as pessoas falam muita bobagem por aí. Ultimamente, então, não tenho ouvido tanta coisa. Mas deixa eu te dizer, PSA normal, PSA de 1. Você vai no urologista mesmo assim, ele faz o toque retal. Isso significa que você está livre do câncer de próstata. Ainda em 5 a 10% pode haver um câncer oculto. Tá, por quê? Porque não foi acessível através do toque, que é um exame importantíssimo, a sensibilidade na hora de tocar a próstata. O toque é doloroso. Mentira! O toque é totalmente indolor e permite ao médico, uma vez que a próstata ela tem um contato muito próximo com o reto, ele permite, mas ele pega uma parte da próstata. A próstata é uma forma de maçã. É o formato da próstata, é uma maçã e é um órgão muito pequeno. Ele vai crescendo à medida que a gente vai envelhecendo. E a principal causa de crescimento dessa glândula é uma condição chamada hiperplasia prostática benigna. Ou seja, ela apenas aumenta de tamanho, o que permite ao médico no toque percebê-la com mais facilidade. Se no momento do toque o médico perceber um carocinho, perceber uma área um pouco mais endurecida, uma vez que é um órgão macio, evidentemente que ele deve prosseguir com a investigação diagnóstica. Ele vai pedir um exame de imagem. Habitualmente nós fazemos uma ultrassonografia transretal, que permite uma visualização melhor da próstata. Se for detectado, por exemplo, alguma irregularidade, a presença de um nódulo no interior da próstata, a gente parte para o terceiro exame, que vem a ser a biópsia dirigida pelo ultrassom. O médico vai com uma agulha especial e colhe material dessa área que está irregular dentro da próstata. E assim a gente consegue fazer o diagnóstico, inclusive um diagnóstico que pela patologia já nos dá uma ideia do estadiamento. O que é isso, doutor Silvio? É o quanto que o tumor já está avançado. Por quê? Porque o tratamento vai depender exatamente do tamanho do tumor no momento em que o diagnóstico for realizado. Não tem um tratamento padrão? Não. O tratamento médico, ele depende de uma série de fatores. Fatores esses associados às características do próprio tumor, geralmente é um adenocarcinoma que a gente tem na próstata, o grau de extensão, se tem metástase ou não. Metástase, o que é? É quando o tumor sai do confinamento da próstata e pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático, leva células malignas para outros órgãos. É muito comum nos gânglios próximos à próstata. Ainda é uma doença em que a gente pode almejar 100% de cura. Eventualmente, isso pode ir para outros órgãos. É muito comum os ossos. Particularmente, especialmente, metástases nos ossos da coluna, das vértebras. E vai se manifestar, nesse caso, com dor nas costas, uma dor muito importante devido à presença da metástase. Existe tratamento nessa condição? Sim. Tratamento que evita propagar mais o tumor, tratamento que evita controlar o crescimento disso, mas evidentemente o conceito de cura, erradicação total, nessa situação já se torna bem mais difícil. A gente tem 100% quando o tumor é confinado à próstata ou restrito a algum linfonodo, algum gânglio linfático próximo à próstata, e nessa situação com metástase à distância já cai para 23,9% a taxa de cura. Mas a gente deve sempre, por isso que eu digo, tem que fazer a investigação diagnóstica. Você quer saber os fatores de risco além da idade? E quero também os sintomas.
Aí é mais complicado, mas eu vou tentar explicar. Os fatores de risco são... É muito importante a questão da idade, portanto, a partir dos 50 anos, todo homem tem que ficar alerta com relação a isso. É mais comum nos afrodescendentes do que na raça caucasiana, do que nos brancos. Os negros, portanto, eles têm um risco maior pela etnia. É mais comum naqueles indivíduos que têm um histórico familiar, porque existe um componente genético no desenvolvimento desse câncer. Portanto, se você tem um parente de primeiro grau, a tua preocupação em relação a isso deve começar aos 45, se possível aos 40 anos de idade, dosando o PSA pelo menos. Se o PSA vier alterado, corra no urologista para ele poder fazer o toque retal e ver se há necessidade de algum exame de imagem ou não. Certo. Então, parente de primeiro grau, o papai teve. Se ele teve antes dos 65 anos, começa aos 40 anos de idade. Se ele teve depois dos 65 anos, começa aos 45. A fazer essa pesquisa com maior cuidado. Anualmente, pelo menos, você deve dosar o seu PSA e deve procurar um urologista para ser examinado. Algumas coisas que ainda são discutíveis, mas que são fatores de risco assinalados. O tabagismo, o sedentarismo, que normalmente está associado à obesidade, e há quem defenda que uma dieta rica em gorduras e pobre em vegetais e frutas também poderia, de certa forma, facilitar o aparecimento desse tipo de tumor nos homens. Vamos falar de sintomas? Normalmente é assintomático, porque esse, doutor Silvio, não dá nenhum sintoma. Principalmente naquela fase em que o diagnóstico deveria ser feito, que é no início. É um tumor muito pequeno que surge numa glândula muito pequena. Então, normalmente não dá sintoma, mas pode haver o quê? Presença de sangue no esperma, presença de sangue na urina, dor na hora da micção, na hora de urinar, uma perda da força do jato urinário. Agora, família Tupi, essa perda da força do jato urinário, aquela necessidade que o homem percebe de urinar o maior número de vezes, e quando ele vai urinar, aquele jato forte que ele tinha aos 15 anos de idade, dá aquele xixi mais fraco. Isso geralmente é devido à tal da hiperplasia prostática benigna, que é uma condição muito mais comum do que o câncer. Não significa que você está com câncer, mas evidentemente que diante desse tipo de sintoma, até porque a hiperplasia prostática benigna, ela pode se desenvolver de tal forma que, comprimindo a uretra, leva a uma retenção urinária aguda. Você não consegue esvaziar a bexiga e, poxa, uma dor terrível, fica sem urinar. O que pode provocar, inclusive, uma disfunção renal chamada pós-renal por obstrução. Então, convém procurar o médico. Nós temos medicamentos extremamente eficientes no sentido de reduzir o tamanho da próstata e permitir que aquele jato urinário fraquinho volte a ganhar uma força, mas sempre com a consulta do médico especialista. O urologista é um médico que tem no homem a importância que o ginecologista já tem hoje na mulher. E o nosso papel aqui é conscientizar vocês que estão preparando aquela carninha para o churrasco, que estão arrumando aí o cadarço da chuteira para aquela pelada dominical. Olha, não tira masculinidade, toque retal, não tira virilidade, não é doloroso, faça o seu PSA, procure o urologista e eu garanto a vocês, falta de virilidade, falta de masculinidade é não termos responsabilidade para com nossas famílias e não descobrirmos problemas que podem se tornar muito graves, inclusive com risco de morte nesses indivíduos, por uma questão, digamos, de preconceito absolutamente desnecessário e que, infelizmente, ainda é muito arraigado na nossa cultura latina. Ainda seguindo com o nosso Novembro Azul, domingo que vem vamos falar sobre o que, amigão? É um assunto que é muito tabu entre nós outros. Disfunção erétil. Boa. Você sabe que o pessoal acha que é só na hora H a coisa não acontecer. Evidentemente que essa é uma disfunção erétil e, Helena, tira a primeira pedra. Tem outras. Ejaculação precoce, por aí vai. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mostrar para a família Tupi que, da mesma forma que com relação ao carcinoma da próstata, esses problemas, quando a gente os expõe, quando a gente procura, tem sempre uma solução. Certo. Vamos tentar ajudar mais uma vez a família Tupi dentro desse Novembro Azul. Um domingo abençoado para a família Tupi, bem como uma semana.
e que amanhã a gente não sofra muito. É verdade. Mas como diz um amigo meu, não se despida ainda, porque daqui a pouquinho, 11 horas, o senhor volta com a gente participando aqui do Domingo Debate. Então, um pãozinho, um cafezinho, daqui a pouquinho, às 11 horas, de volta, né? É, vapt-vup. Família Tupi, um beijo. Obrigado, Heleno. Abraço, meu querido. Até já. Show do Heleno.